Olá, irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, o assunto hoje é um assunto muito sério, tá? É um assunto muito sério sobre o Gabriel Estevão. O Gabriel Estevão, ele era um ex-satanista. E ele se converteu na igreja Sétimo Dia. Agora, peraí. Como é que ele se converteu logo na igreja Sétimo Dia? Logo na seita? Amados irmãos, vocês têm que entender que muitos bruxos, satanistas, estão vindo para as igrejas dizendo que era ex-satanista. Mas o que eu vejo é na seita. Amados irmãos, uma coisa que eu vou falar para vocês aqui muito séria. A pergunta é: qual é o pacto que esses homens fazem com Satanás? Qual é o pacto? Irmão, eu observando bem, me lembrei de uma passagem da Bíblia. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem mais salvação. Irmão, eu imagino, tá? Eu imagino que esses pactos que esses homens fazem com o diabo, eu creio, tá? Eu creio que o diabo vai mandar que eles blasfemem contra o Espírito Santo. E eu não acredito que esse satanista aí era ex-satanista. Porque modo isso que eu estou falando para vocês, amado irmão. O pacto que alguém deve fazer com o diabo deve ser esse. Que o pastor tem que blasfemar contra o Espírito Santo. Qualquer pessoa. Então tenha cuidado com os ex-satanistas, com o ex-bruxo. Tem que ter cuidado com isso. Eu vou mostrar a partir de agora sobre o Gabriel Estevão. Eu vi que ele não se converteu coisa nenhuma. Tá, mas vou mostrar para vocês aqui. O que acontece é que o ex-satanista, o satanista, ele vai para uma igreja para apoiar, para defender essa igreja, para dar mais força a essa seita, ok? Isso acontece também em outras igrejas. Tem bruxo, tem satanista nas igrejas aí, para poder dar força, apoiar aquelas sinagogas, ok? Então, olha só aqui, irmão. Eu observei muitos vídeos de Gabriel Monteiro. Eu observei muito o vídeo do Gabriel Monteiro para saber se realmente ele mudou, realmente ele se converteu a Deus, né? Porque a primeira coisa que eu ouvi é que ele se converteu numa seita, né? na Sétimo Dia. Ele está seguindo a mesma regra e doutrina da igreja adventista. Tem um vídeo dele, amado irmão, que ele diz que a igreja verdadeira, ela tem a característica, é aquela que guarda o sábado. Então veja aí, amado irmão. Quer dizer que a igreja verdadeira é a Sétimo Dia? Isto está totalmente errado. Está totalmente errado. Então eu já peguei de primeira que ele é ainda satanista, Gabriel Monteiro. Ele ainda é satanista. Para dizer que a igreja verdadeira é a Sétimo Dia, só porque guarda o sábado. Toma aqui, irmão, acompanhar, olha só. Veja essa parte aqui, tá? Senhor é bom. Quando em minha vida eu não tive nenhum encontro pessoal com Deus e Deus não manifestou em mim evidências do seu amor, evidência da sua bondade, quando eu dizer que Deus é amor e Ele não mostrou evidência de amor na minha vida, estaria sendo mentiroso. Sabe por quê? Eu posso dizer que Deus é amor, Deus sim na verdade é amor, mas quando está a falar que Deus é amor, Ele tem essas palavras, tem que mostrar evidência na minha vida de que Ele manifestou em minha vida coisas boas, coisas amorosas. Ele manifestou em mim evidência do seu amor, evidência da sua bondade. Só assim que eu tenho que testemunhar.
Quando eu falo que Deus é amor, a minha consciência me acusa, você é mentiroso. Você é mentiroso. E quando o problema chega, agora vem me acusar ainda mais. Não é o Deus da bondade que você estava a falar ali. Agora você está a passar por isso. Agora, onde está o teu Deus? Tem que manifestar evidência do seu amor na minha vida. Deus é amor. Sim, Ele é amor. O que é que Ele fez na tua vida? Observa só que o próprio Abraão, antes de acreditar nesse Deus, ele duvidou. Então tá aqui, amado irmão. Tá? Então tá aqui. Hoje é o que está dentro das igrejas, sinagoga, né? Deus é amor. E só falam isso. Deus é amor. E só falam isso. Mas e a outra passagem? Porque é muito bonito só dizer Deus é amor, né? Porque é verdade, Deus é amor. É bonito dizer só isso, mas e a outra passagem? Que Deus é justiça, Deus ele pune, castiga aquele que ele ama, escondendo essas verdades. Estão criando um Deus somente do amor. Eles estão criando, amado irmão, outro Deus. E o que o cantor Fernandinho fala é plenamente a verdade. Porque criaram um Deus só do amor. Ok? Criaram só um Deus só do amor. O próprio Deus falou, né, no Velho Testamento, que a nossa vida será de espinho e abrolho. Será de espinho e abrolho. Se você achar que Deus é só amor e sua vida vai ser só de amor, não, irmão. De maneira nenhuma. A nossa vida sempre será espinho e abrolho. Não pense que a sua vida só vai ser de prosperidade e não vai acabar mais, não. Porque assim muitas pessoas não se voltariam para Deus, muitas pessoas se esqueceriam de Deus. Assim que o povo de Israel, Deus deu prosperidade ao povo de Israel. O povo de Israel voltava a pecar com as idolatrias, a violar a lei de Deus. Todas as vezes que o povo de Deus era próspero, eles acabavam pecando contra Deus. Isto, irmão, está na Bíblia. Isso eu vou trazer para vocês depois. Toda vez que o povo de Deus estava em paz, com prosperidade, eles se rebelavam contra Deus. E é por isso que Deus não dá mais essa prosperidade que esses falsos pastores pensam, de estar com farturas, não. Agora é espinho e abrolho. Cada tribulação que nós passamos é a nossa prova. A nossa glória em Deus, a nossa glória está na tribulação, em você passar por ela. Quando você é aprovado por Deus, Deus dá a sua bênção. Ok, amado irmão? O apóstolo Paulo falou que na tribulação é onde está a nossa glória. De nós resistir, não se entregar para a tribulação, não se entregar para o diabo. Tá? Então vamos aqui acompanhar o restante, irmão, que é muito triste o que esse satanista ele fala da sétimo dia. É o que as igrejas estão seguindo. Deixaram de fazer o que Deus manda para obedecer agora a satanista, as igrejas, os pastores. Eu vou mostrar para vocês, tá? Então, deixa eu olhar aqui a bateria. Então, irmão, você vai me acompanhar essa outra passagem aqui, tá? Me acompanhe o que esse satanista fala. Preste bem atenção, tá? Preste bem atenção o que esse satanista adventista fala. Contra a carne, para que eu não possa fazer a vontade de quem? De Deus. E o Espírito luta para que eu faça a vontade de quem? De Deus. Então a maior luta, a maior preocupação não é Satanás no grande conflito. A maior preocupação aprendi aqui na minha própria casa. Que afinal minha maior luta não é contra
não é contra Satanás, não é contra meu semelhante, é contra meu próprio sentimento pecaminoso que me afasta de quem? De Deus. O orgulho, o egoísmo, a ira, a impaciência, o rancor, o ressentimento, a inimizade, o ódio, reservas. Esses são sentimentos pecaminosos que me afastam de fazer a vontade de quem? De Deus. A minha luta agora é contra esse sentimento, não contra quem? Não contra Satanás, em primeira instância. É primeiro contra esse sentimento. Entendeu, amados irmãos? Então você veja que esse satanista adventista, que está na igreja adventista, falou que a nossa luta não é contra Satanás, é contra nós mesmos, e cococó. Que história é essa, amado irmão? Que história é essa, amado irmão? Então você veja que o diabo está usando Gabriel, Estevão. Irmãos, a Bíblia diz que no fim dos tempos virão falsos profetas, falsos mestres, para enganar o próprio escolhido. Irmão, vamos continuar aqui esse vídeo aqui, que eu vou trazer tudo isso aqui. Vamos continuar primeiro esse vídeo aqui. Então, o primeiro erro de Satanás é dizer que a sua luta não é contra ele, não é contra o próprio Satanás. Oxente, irmão, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, é contra as potestades, é contra Satanás, ok? Então, como é que pode esse adventista aqui dizer que a nossa luta não é contra Satanás, é contra nós mesmos? Que história é essa, meu irmão? Então, nós temos que obedecer à Bíblia. A nossa luta é contra a potestade, né? Contra Satanás. E ponto final. Então, o diabo está usando os homens, que está pervertendo o Evangelho. Então, nós temos que lutar, defender a palavra de Deus. Então, a nossa luta é contra o que está por trás desses homens. Não é contra a carne. Nós queríamos agora brigar com o homem, né? A nossa luta não é contra a carne. Querer agora brigar com o homem, ou trocar tapa, é xingar o pastor. Quando você xinga o pastor, esculhamba o pastor, você está lutando contra a carne, ok? Você está lutando contra a carne. Ou quando o irmão está falando de Deus, né, da palavra de Deus, para o outro irmão que está no pecado, está em rebelião contra Deus, e o outro irmão acusa o pecado do irmão, então quer dizer que aquele irmão que está em rebeldia com Deus já partiu contra a carne, já está lutando contra a carne, né? Porque o irmão está pregando a palavra de Deus. Então o diabo já usou o irmão para acusar o pecado do irmão, né? Do nada, sem saber a vida, sem saber, né? A vida do irmão. Não anda com o irmão, né? Não anda com a pessoa 24 horas para saber se o irmão anda em pecado, anda cometendo adultério, se o irmão anda isso e aquilo. Não anda 24 horas com o irmão e diz que o irmão está cometendo pecado. É brincadeira, irmão. Então são pessoas que não aguentam a verdade de Deus e partem para a sua carne. Então significa que esse irmão está lutando contra a sua carne. O irmão invejoso, né? Pela sua sabedoria. Então olha só, irmão, vamos prestar aqui atenção. Veja só o que ele diz. Vamos lá acompanhar, que aqui é muito sério, tá? Não contra Satanás, primeira instância. É primeiro contra esses sentimentos pecaminosos. Depois disso, agora vamos continuar a orar: Senhor, me ajude. Eu sou iracundo, eu sou impaciente, eu sou assim. Meu Deus, me ajude. Continuamente vai orando. A mudança leva tempo, mas quando Deus transforma de uma forma natural, nós mesmos vamos dar conta, vamos dizer, como Paulo. Paulo viu a evidência da transformação da vida dele, que o Espírito Santo estava fazendo na vida dele, disse: vivo não mais eu, mas agora Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, viva na fé em Cristo Jesus. A nossa luta, agora a minha luta é contra os sentimentos pecaminosos da minha carne, do meu coração pecaminoso, em primeira instância. Depois de ter isso, eu tenho que orar da seguinte forma: Senhor Jesus, eu sou egoísta por natureza, sou orgulhoso, e eu sou um lobo devorador no meio das tuas ovelhas. Sou escravo da ira, da impaciência, da ansiedade. Irmão, que é muita loucura, irmão. É muita loucura desse satanista aqui, tá?
Que doutrinas de demônios são essas? Então escuta só, amado. Então escuta só. Então ele diz que primeiro tem que ser você, né? E segundo é você orar. É você orar. Agora, e a luta contra a potestade? Não tem não, Gabriel? Quer dizer que primeiro a luta é contra mim. Ok, né? E segundo é eu orar. Sim. Espera aí. E vai deixar que o diabo engane meus irmãos aí? Vai deixar que o diabo pegue suas doutrinas para meus amados irmãos e engane ele e leve eles para o inferno? Irmão, veja como o satanista está usando a palavra de Deus para enganar a muitos. Esse satanista adventista. E depois ele dizer, irmão, que é para me orar, Senhor, eu sei que eu sou um lobo devorador. Que história é essa, Estevão? Que história é essa, Estevão? O cristão, ele vai orar dizendo isso para Deus, eu sou o lobo devorador de ovelha, eu sou... Que história é essa, Estevão? Uma pergunta que eu faço para você, Estevão, eu pergunto para você, Jesus orava assim para o Pai? Os discípulos oravam assim para Deus? Eu sou um lobo devorador de ovelha, eu sou orgulhoso, eu sou... Que história é essa, Estevão? Você tem que ler mais a Bíblia. Sabe, irmão, eu não vou nem falar isso porque ele ainda é satanista, ok? Ele ainda é satanista. Estou impedindo vocês de lutarem contra Satanás, contra a potestade. Então você já está vendo aí a prova. Ele diz que a luta não é contra Satanás, não sei o quê, é que é contra você. Que história é essa, amado irmão? A própria Bíblia nos declara que a nossa luta não é contra a carne, é contra as potestades, contra Satanás. E ponto final. Ok? Estevão, ponto final. Não venha com suas doutrinas de demônio da sétimo dia, não. Pervertendo o evangelho, ensinando outros evangelhos, fazendo com que o povo desobedeça a Deus. Tá, amado irmão? Então, primeira coisa é que uma pessoa se converte a Deus, então ela vai tratar agora de lutar para não cometer pecados. Todos os dias fugindo do pecado e lutando sempre contra Satanás, né, irmão? A nossa luta é sempre contra Satanás, a potestade. Toda vez que você foge do pecado, você está lutando contra Satanás. Quando um pastor vem e prega outros evangelhos, e você vem e defende a sua fé, o verdadeiro evangelho, você já está lutando contra Satanás, ok? Estevão, Gabriel Estevão, o apóstolo Paulo, ele lutou contra Satanás, aqueles homens que o diabo usava, os fariseus, tá? Irmão, vamos acompanhar o restinho aqui, que é muita loucura desse Gabriel Estevão. É muita loucura. Veja o que ele está fazendo. Proibindo as pessoas de lutar contra a potestade, contra Satanás. Só ficar orando, sabe, irmão? É para você ficar só orando. E uma oração, ao contrário, irmão, uma oração muito louca. A primeira coisa que eu pergunto para você, Estevão, Jesus orou dessa forma para o Pai? Eu sou o lobo devorador de ovelha, eu sou orgulhoso, eu sou... Que história é essa, Estevão? De maneira nenhuma. Quando eu oro a Deus plenamente falando com Deus. Senhor, meu Pai, né? Se eu cometi algum pecado hoje, eu vou pedir perdão a Deus. Tá? Eu peço perdão a Deus. Senhor, me perdoe. Então a oração, Estevão, é essa que nós vamos orar a Deus. O Pai Nosso. Aí eu pergunto para você, Estevão, no Pai Nosso tem esse negócio aí que você está ensinando, essa oração de demônio para o povo? No Pai Nosso, essa oração sua aí? É muito triste, amado irmão. Então, Estevão, quando nós vamos orar para Deus, é sempre, Senhor, abençoe aqueles que estão passando necessidade, meu Pai. Não é chegar e dizer, eu sou um miserável. Deus, eu sou... Sabe, irmão, é muita loucura. Tá? Então vamos aqui, irmão, acompanhar aqui o restante. Deixa eu olhar aqui a bateria.
Então, irmão, eu quero que vocês acompanhem, tá? Quero que você acompanhe esse vídeo aqui para chegar na parte que eu vou explicar para vocês, tá? Veja só. Porque o inimigo traz dúvida na minha consciência através das circunstâncias da vida. Diz o grande conflito. No capítulo 32, na última, diz que Satanás cria dúvidas na nossa própria consciência. E ele também usa pessoas para trazer mais dúvida na nossa consciência. Satanás usa pessoas, líderes religiosos, não importa a denominação religiosa. Até na igreja adventista do sétimo dia, tem pastores usados por Satanás. Tem dentro deles agentes de Satanás ativos para criar dúvida doutrinária na tua consciência. Tem homens, não sei o que estou a falar, está lá escrito. Está lá escrito, quem leu, está escrito mesmo isso, que Satanás utiliza homens, leva homens na igreja de Deus para fazer o quê? Para criar confusão doutrinária, para confundir principalmente a pessoa que está a crescer aonde? Na fé. Para destruir a fé destas pessoas, para criar dúvida. E para aquele que já está dentro, cria dúvida. Será? São isso, incredulidade. Isso que Satanás está a semear. Mas quando nós estamos firmes em Jesus, quando o nosso foco é Jesus, não são as pessoas, não o que as pessoas dizem, mas como eu sou amigo das Escrituras, primeira instância, amigo de Jesus, amigo das Escrituras, amigo da leitura de livro de teologia como espírito de profecia, eu sou amigo da leitura disso, amigo da oração, o pastor, o presidente da conferência, o presidente da união, o presidente da associação, o presidente da missão, pode chegar na minha igreja a falar que isso tem que ser assim. Vou falar como Pedro diz. Antes importa obedecer a Deus do que quem? Do que aos homens. Mas só vou falar desta forma quando eu tiver o Espírito Santo. E também diz que existem pessoas, um grupo de pessoas dentro da igreja de Deus que fazem o quê? Que se consagram, estudam a palavra de Deus, oram, mas o que acontece? Vive criticando a vida das pessoas que não vivem conforme eles vivem. Tornam-se pedra de tropeço. Eles entram, vivem criticando. São como laodiceanos. Se acham deuses. Se acham de quê? De deuses. São mais importantes do que os outros, vivem criticando. Está lá escrito. Não que estou a falar, este grupo está lá escrito. E está dentro da igreja de Deus. A parábola de Jesus fala de quê? Da sementeira. Diz que Satanás também fez o quê? Apareceu de noite. E o que aconteceu? Semeou. Na seara do Senhor, semeou o quê? Os espinhos. Entenda, amados irmãos. Entenda aqui. Agora você falar a verdade para o pastor, revelar a verdade para o pastor, então você já sabe que esse satanista vai dizer que você é do diabo, porque você está criticando o pastor. Amados irmãos, cuidado com o adventista que falar para você que você não pode criticar o pastor, que você não pode criticar ninguém, tá? Que você não pode contender, que você não pode julgar. Ah, olhe só para seu alvo, é só Jesus. Deixe com Deus. Essas são as falsas igrejas, amado irmão. E essas mesmas pessoas que falam isso, amado irmão, ao contrário a Deus, que você não pode criticar, que você não pode contender, só olhe para Jesus, pegaram o coronavírus, a praga. Porque a praga só pega nos rebeldes. Tá, amado irmão? Pois nessas pessoas pegaram o coronavírus, que está falando agora ao contrário a Deus. Tá? Vamos continuar aqui, irmão, que eu vou trazer para vocês. Então veja só o que esse satanista adventista está falando. Porque, amado irmão, nós temos que falar em duas partes. Nós temos uma parte de pessoas que contendem para o mal, que critica para o mal, só fala mal do pastor, que o pastor não fez, ok? E nós temos a outra parte que é do Senhor, que critica, que contende, discute o assunto. Pastor, você está errado, pastor, você está pervertendo o evangelho. Então, esses são os verdadeiros do Senhor. Mas para esse satanista adventista vai dizer que você está errado. Vai dizer que eu estou errado. Mas Deus sempre
honra os seus. Somente Deus honra os seus sábios, os seus verdadeiros cristãos, ok, amado irmão? Deus honra sempre aqueles que criticam os pastores dos seus erros, que está pervertendo o evangelho e enganando ao meu povo, ok? Não vá por esse satanista, não vá por ninguém que diz que você não pode criticar, que só olhe só para Deus, o seu alvo é só Jesus, deixe eles. Não, meu irmão, não siga esse tipo de conselho. Faça o que Deus manda, tá? Que deixe ou não deixe de ouvir. Deus mandou você falar. Então critique o erro do pastor, dos falsos evangélicos que está ensinando ao nosso povo, levando o povo para a morte, ok? Fez o quê? Apareceu de noite. E o que aconteceu? Semeou. Na seara do Senhor semeou o quê? Os espinhos. O que Jesus disse? Não podemos tirar isso aos seus obreiros. Não arranque o joio que o inimigo plantou. Nem porque quando você arrancar o joio, enquanto o trigo ainda não está maduro, vai fazer o quê? Vai destruir também com ele o trigo. Então deixai crescer juntos. Deixa crescer o joio e o trigo. Não tem nada a ver comigo. Se o pastor é assim, se o irmão é assim, se o ancião é assim, esse é o problema dele, não é meu. A salvação é individual. Pronto, irmão, é aqui que eu quero chegar, tá? Então, muitas pessoas, preste bem atenção, tá, amado irmão? Muitas pessoas aprenderam de Satanás, preste bem atenção. Preste bem atenção que isso aqui é muito importante, tá? Muitas pessoas aprenderam de Satanás como estão aprendendo desse satanista adventista. Se o ancião prega outro evangelho, é com ele Deus. Se o ancião errar ou pregar outros evangelhos, se o que é problema é com ele Deus. E vai ficar ali naquela sinagoga de Satanás. Irmão, vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Então, para eles apoiar esse tipo de doutrina de rebeldia contra Deus, então eles vão começar a citar: deixa o joio e o trigo ali, não arranque o joio para não arrancar o trigo. Irmão, nós temos mistérios bíblicos que esses homens escondem de vocês. Então preste atenção. Se eu estou... Deixa eu coisar aqui. Tá, irmão? Hoje a minha rinite está chegando. Se eu ficar aqui fungando, a minha rinite está chegando. Viu, irmão? Então ele usa essas passagens, né? Deixa o joio com o trigo, kikiki, cococó. Irmão, ali está falando de ovelhas e bode, né? Está falando das ovelhas e os bodes. Ali não está falando de líder. Ali não está falando do pastor, está falando das ovelhas e misturado com bode, com o joio, ok? Então vamos aqui, irmão. Se eu tiver numa igreja e o pastor perverte o evangelho, prega além das escrituras, e eu falo com esse pastor particularmente e alertar ele que ele está errado, que ele está pregando outros evangelhos, e ele não me ouvir, e falar ao contrário ainda, querer se defender como doutores da lei, eu não frequento mais essa sinagoga de Satanás, ok, amado irmão? O que é que eu estou fazendo numa igreja dessa aprendendo doutrina de demônio? Irmão? Vamos ser sábios, irmão, em nome de Jesus. Vamos ser sábios. Então, Estevão, satanista Estevão, adventista, se eu estou numa igreja que o pastor está pregando doutrina de demônio, jamais eu vou permanecer naquela igreja. Eu não serei cúmplice daquela doutrina de demônio. Pelo contrário, eu vou me manifestar ali, se levantar e repreender aquele pastor do diabo na frente de todo mundo. Era assim que os profetas faziam.
se levantou no meio do templo para repreender aqueles sacerdotes, aqueles príncipes que estavam pregando outras doutrinas para o povo de Deus. Tá, amado irmão? Deixa eu coisar aqui. Então, amado irmão, tá? Porque eu tenho que sempre, tá, irmão? Eu tenho que estar aqui parando para poder limpar o nariz, né? A rinite que fica descendo, tá? Então, amados irmãos, eu quero dizer, né, diretamente agora para você, satanista Estevão Adventista. Preste bem atenção. O apóstolo Paulo, quando ele via que não era segundo o Evangelho, ele saiu daquela igreja, ok? Isso eu vou trazer e revelar para o mundo. Eu já tenho anotado aqui na minha agenda. Quando Paulo ia para as igrejas, quando ele via que estava falando mal do caminho do Senhor, pregando outros evangelhos, Estevão, Paulo ele saía, não frequentava aquela igreja. Ok? Então, a outra coisa, amado irmão, é o seguinte, como eu já falei, deixa eu coisar aqui, irmão, que a renite já está descendo aqui, tá? Toda hora fica descendo aqui, né? Fica descendo aqui a renite, né? Mas nada me atrapalha eu pregar o evangelho. Seja com renite ou seja doente, eu vou pregar o evangelho até o fim, tá? Nada me atrapalha, tá bom, amado irmão? Então, amados irmãos, eu estou numa igreja onde tem um pastor realmente verdadeiro, e esse pastor é a igreja verdadeira. Ele está pregando o verdadeiro evangelho, está pregando segundo as escrituras. Tudo que aquele pastor está pregando, eu estou vendo, que é segundo as escrituras, né? Porque, como eu já falei, temos que ser instruídos em toda a Bíblia para você conhecer quem é o verdadeiro pastor ou não. Então, irmão, não importa se tem ovelha ou se tem trigo e joio nessa igreja verdadeira que é o pastor, ok? O pastor verdadeiro que está pregando segundo as escrituras, né? Está pregando um Deus que é amor e um Deus também que é justiça e juízo. Então eu vou frequentar essa igreja até o fim, enquanto eu ver que esse pastor só prega o verdadeiro evangelho, ok? Então não importa se há briga ali dentro de ovelhas com o joio, não importa para mim. Eu continuarei ali dentro, né? E o bom pastor, o verdadeiro pastor, ele sempre resolve os problemas na igreja. A igreja dele não vai ser uma igreja bagunçada, de pessoas estar brigando e o pastor só calado. Não, o verdadeiro pastor sempre está repreendendo as ovelhas, para que a igreja seja a casa do Senhor de oração, a casa do Senhor, né, com ordem e decência. Não como essas igrejas aí, que só tem bagunça, é povo brigando e o pastor não resolve nada. Essas igrejas mesmo das teologias, que pastor não julga mais pecado de ninguém, é uma igreja de Coríntios, é só bagunça, é fofoca, e tá tudo certo. Tá, Estevão? Então, Estevão, eu vou trazer para o mundo e provar para o mundo que você está totalmente errado. Você está proibido, meus amados irmãos, a não lutarem contra Satanás. Tá? Então, o apóstolo Paulo, ele saía das igrejas que estavam pregando outros evangelhos. Não existe isso não, meu amado. Não existe isso aí, de um pastor pregar outros evangelhos, fazer coisa errada e eu deixar com Deus. O que é isso? Você acha que você vai enganar a monte do povo? De maneira nenhuma. Deus está levantando sábios nessa terra, pessoas, está levantando cantores para pregar o verdadeiro evangelho contra essas falsas doutrinas aí, seita dos fariseus, como essa do satanista Gabriel Estevão. Tá, Gabriel Estevão? Então vamos aqui, irmão, continuar mais. Veja só, veja bem o que ele diz. Ó. E muitas das igrejas, irmão, eu digo para vocês, vou alertar vocês. Qualquer pessoa
Irmãos, né? Irmãos, qualquer pessoa, qualquer cristão que falar para você que não é para criticar, não é para julgar pastor, olhe só para Jesus. A salvação é individual. Esses são os falsos irmãos, ok? É os falsos irmãos. Irmão, a salvação ela é individual, claro. Se o pastor ele cai, eu não vou cair. A salvação é individual. Se o pastor ele prega outros evangelhos, eu não vou pregar outro evangelho, a salvação é individual. Mas eu vou julgar o pastor. Eu vou julgar o pastor do erro que ele está fazendo, pregando doutrina do demônio. Ou eu vou ficar calado, irmão? Que história é essa? Deus não mandou seu povo ficar calado quando vê o erro, quando vê doutrina de demônio enganando o nosso povo. Outra coisa, Estevão. Vamos aqui, irmão. Vamos continuar aqui, porque tem mais a ser revelado para vocês, tá? Vamos desmascarar aqui esse satanista aqui. Dele não é meu. A salvação é individual. Teu marido é assim, tua mulher é assim, teu filho é assim, teu pai é assim. A salvação é individual. Deixa teu pai. Ao contrário, ore a favor dele. Somos chamados a orar a favor da pessoa. Não somos chamados a criticar no sentido negativo. Somos chamados a criticar no sentido positivo. Orar a favor e chamar-lhe a atenção. Quando não quer dar ouvido, o problema é dele. Deixa o problema com quem? Com Deus. Não é teu julgar. Não é teu. Tá vendo aí, amados irmãos? Deixa aqui, olha só. Deixa eu botar aqui, tá? O que o satanista está falando. Muita gente, já recebi muitas ligações de pessoas. Não posso frequentar mais igreja porque o fulano de tal me falou. Porque o pastor... Então olha só, amado irmão. Então você veja aí, ó. Veja o satanista que não se converteu coisa nenhuma. Veja que ele diz que não é problema de nós julgar ninguém. Então, qualquer adventista que chegar na sua casa e falar o mesmo que esse Satanás aqui, Gabriel Estevão, que você não julgue ninguém, que não sei o que entregue para Deus, saiba que são as mesmas igrejas que estão aprendendo essas doutrinas de demônio, tá? Qualquer adventista que chegar na sua casa, se ele não pregar, não falar do pecado, se não falar arrependei-vos do vosso pecado, temos que abandonar o pecado, esses são os que servem a Satanás, ok, amado irmão? Então veja o que os cristãos estão aprendendo do diabo. Ninguém pode julgar, entendeu, amado irmão? Olha só aqui, veja só aqui, irmão, o que o satanista adventista está falando. Ao contrário a Deus, ao contrário a Deus. A própria Bíblia diz, amado irmão, e vou repetir mais uma vez, e glória a Deus, que eu tenho testemunha de amados irmãos aí, que estão aprendendo o verdadeiro evangelho, dos sábios do Senhor, né? O homem espiritual julga todas as coisas. E ponto final, satanista Gabriel Estevão, ponto final. Eu sou de Deus e eu julgo todas as coisas, ok? Se você errar, eu julgo você como eu já estou aqui julgando você dessa doutrina de demônio, ok? E eu entrego você para Deus. É com você e Deus, tá? É muito triste essa sua doutrina de demônio, fazendo com que as pessoas violem o mandamento do Senhor, que é para repreender as pessoas. E esse repreender as pessoas é exatamente isto, irmão. Criticar o erro do pastor, né? Criticar com boa essência, com amor, alertando ele para ele não ir para o inferno, se ele continuar pregando doutrina de demônio. Tá, amado irmão? Então a Bíblia diz, a palavra tem poder para trazer de volta os que contradiz. Então tem muitos pastores contradizendo a Bíblia. Então eu vou criticar ele para o bem, né? Com boa essência, repreender, criticar ele com amor e não criticar com ignorância, entende? Então veja, irmão, o que o satanista está fazendo, que nós não podemos julgar. Se vê o erro é só orar, ore. É brincadeira, amado irmão, é brincadeira, amado irmão. Então escuta bem, satanista Estevão Gabriel, escuta bem. Não esconda a verdade, porque a verdade vai ser manifesta. Os discípulos do Senhor,
eles foram para a sinagoga de Satanás, os fariseus, ok? E ali começou o debate, começou as críticas. E os apóstolos começaram ali a revelar a verdade contra essas religiões. E vidas ali foram salvas, Estevão. Os apóstolos criticaram os fariseus. Mas a contenda começou pelos fariseus, que não gostou da verdade dos apóstolos. Ok, Estevão? Não esconda a verdade para o povo, porque os verdadeiros sábios cristãos do Senhor já estão revelando o verdadeiro evangelho, que muitos escondem. Então, Estevão, todos os discípulos apóstolos do Senhor criticaram as religiões dos fariseus, a seita, que é a seita adventista antiga, que só pregava do sábado. Irmãos, qual era a igreja no tempo de Jesus que só pregava do sábado? Aí eu pergunto, era as dos apóstolos ou era das seitas dos fariseus, que só falava do sábado, para guardar o sábado? Claro que era a seita dos fariseus, os adventistas antigos. Ok, amado? Então veja que tremendo eu estou revelando para vocês. Nenhum dos discípulos pregaram do sábado, ensinaram, guarda o sábado, guarda o dia de sábado. Não, eles não ensinaram isso. Jesus não ensinou também, guarda o sábado, Jesus não ensinou. Jesus pregava a palavra do Pai, revelava a palavra, revelava a doutrina, irmão. Mas quem pregava do sábado, irmão, eram os próprios fariseus, os adventistas do passado. Veja que tremendo. Então nós temos que pregar a palavra de Deus, né? Agora, quem perguntar sobre o sábado, aí nós vamos falar sobre o sábado. Né? Mas o nosso destino é imitar Cristo e os apóstolos, tá? Não imite os fariseus, de estar pregando sobre o sábado, guarda o sábado e quiquiqui, cococó, tá, meu irmão? Então imite Jesus e os apóstolos. Não imite os adventistas do passado, os fariseus, pregando sobre o sábado. Guarda o sábado, isso não pode, não pegue, não toque. Não imite os fariseus, ok? Imite Jesus e os apóstolos. Pregue a palavra do Pai. Pregue a Jesus, ok? Agora, se alguém perguntar do sábado, aí você vai ensinar todo o mistério sobre o sábado, tá bom? Então, irmão, olha só, veja mais, olha só aqui. Tá, deixa eu cojar aqui o que está descendo.